Por que amamos tanto Saturno? Certo, porque adoramos seus anéis incríveis. O planeta se destaca no sistema solar por causa deles. Os anéis principais têm um diâmetro de 273.588 quilômetros. Mas sua espessura não passa de 91 metros. O anel mais lento e externo de Saturno gira a cerca de 164 quilômetros por segundo. Ele é mais lento do que a rotação do próprio Saturno. Mas você sabia que Saturno não teve anéis durante a maior parte de sua história? Vamos descobrir como eles se formaram. Por meio da última missão Cassini no planeta, os pesquisadores puderam estimar a massa dos anéis, que é de 15 bilhões de quilos. Além disso, determinaram que os anéis tinham entre 10 e 100 milhões de anos. Muito mais jovens do que o próprio planeta. O fato é que os anéis só parecem sólidos. Eles são feitos de bilhões de pedaços de rocha e gelo. Podem ser minúsculos, parecendo grãos de açúcar. Ou tão grandes quanto uma casa, ou até mesmo montanhas. Os pedaços mais internos de gelo e rocha disparam pelo espaço a cerca de 83 mil quilômetros por hora. Há raios misteriosos em seus anéis. Parece que eles se formam e se dispersam em apenas algumas horas. Esses raios podem consistir em folhas eletricamente carregadas de minúsculas partículas formadas quando pequenos meteoros atingem os anéis. Ou talvez feixes de elétrons dos raios de Saturno. Uma teoria diz que os anéis de Saturno se formaram de todo o material excedente que ficou depois que Saturno surgiu, e que é um material que não daria para formar uma lua. Há também uma teoria que diz que havia um planeta chamado Theia, que era do tamanho de Marte e que colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Partes mais leves da crosta foram parar no espaço durante o impacto, enquanto seu núcleo mais denso ficou para trás. Mas no caso de Saturno, todos esses detritos talvez não tenham formado uma nova lua, mas formaram anéis pelos quais muitas pessoas hoje reconhecem esse planeta. Outra teoria é que os anéis se formaram a partir de poeira e detritos de uma lua que acabou destruída por esse grande impacto, talvez por um asteroide ou cometa. Ou talvez os anéis estejam lá porque uma vez uma lua se desfez por causa da força de maré vinda de seu próprio planeta-mãe. Se esses anéis se formaram no mesmo período que Saturno, eles teriam mais de 4 bilhões de anos para reunir um pouco de detrito e sujeira provenientes das colisões de micrometeoritos. Mas esses anéis consistem principalmente em gelo de água. Nada de sujeira, o que significa que eles são mais jovens do que o esperado. E a natureza do sistema de anéis nos diz algumas coisas sobre o interior difuso de Saturno. Difuso significa que seu núcleo é como lodo. O hélio e o hidrogênio em Saturno se misturam com cada vez mais rochas e gelo ao longo do tempo, à medida que você se aproxima do núcleo do planeta. É algo parecido com o que você vê em nossos oceanos. Quanto mais fundo você vai, o nível de sal aumenta. Mas os anéis podem desaparecer em um futuro distante. Anéis são geralmente mais comuns do que pensamos. Júpiter, Urano e Netuno têm seu próprio sistema, mas nem todo planeta tem. Saturno tem um halo fascinante e definitivamente os anéis mais espetaculares, é verdade. Outros têm principalmente anéis feitos de poeira e partículas rochosas. E não só os planetas. Outros corpos espaciais podem ter anéis, como o asteroide chamado Chariklo. Mesmo que os gigantes gasosos do nosso sistema solar tenham anéis, os rochosos, ou os chamados terrestres, não têm. E uma teoria diz que pode ter sido assim que os planetas gasosos na área externa do sistema solar protegeram aqueles rochosos que se formaram no sistema solar interno de todas aquelas colisões que possivelmente poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou pode ser porque os gigantes gasosos são muito maiores e seu enorme volume permite que eles tenham um sistema de anéis que pode permanecer estável. E se a Terra tivesse anéis no passado também? Talvez na época da grande colisão, quando nossa Lua pode ter se formado. Agora, vamos a mais algumas coisas legais acontecendo no nosso sistema solar. Plutão, um pequeno planeta anão na borda do nosso sistema solar, também aquele que costumávamos chamar de planeta, tem uma atmosfera bastante bizarra. Ninguém esperava que a neblina lá chegasse a 1.600 quilômetros de altura. Isso significa que ela fica mais acima da superfície do que a atmosfera do nosso planeta natal. E a atmosfera de Plutão tem cerca de 20 camadas.
Elas são mais compactas e muito mais frias do que os cientistas esperavam. E toneladas de gás nitrogênio escapam de Plutão a cada hora. Mas o planeta anão ainda encontra uma maneira de criar constantemente novas fontes de fornecimento para todo o nitrogênio que perdeu. Uma teoria diz que ele provavelmente produz esses suprimentos por meio de atividade geológica. Nossa Lua é bastante tranquila, mas isso não é algo que podemos dizer de Io, uma das luas de Júpiter, pois ela tem centenas de vulcões. É a lua com maior atividade vulcânica do nosso sistema solar. Io lança nuvens de enxofre até incríveis 300 quilômetros em sua atmosfera. Seus vulcões emitem muitas partículas e gases no espaço ao lado de Júpiter, a cada segundo. Suas atividades eruptivas acontecem por causa das fortíssimas forças gravitacionais e do campo magnético de Júpiter. O interior de Io fica tenso e relaxado o tempo todo, dependendo de quão perto ou longe está de Júpiter. E por isso gera energia suficiente para ter uma natureza tão eruptiva. Falando em vulcões, Marte tem um maior que todo o estado do Havaí. A princípio, você provavelmente diria que ele é um planeta calmo e tranquilo. Mas há um tempo, enormes vulcões dominavam sua superfície. Sim, isso inclui o conhecido Monte Olimpo, o maior vulcão já encontrado em todo o nosso sistema solar. 602 quilômetros de diâmetro, comparável ao tamanho do Arizona. O Monte Olimpo tem 25 quilômetros de altura, 3 vezes a altura da nossa montanha mais alta, o Monte Everest. E pelo seu volume, esse vulcão é 100 vezes maior que o maior vulcão da Terra, que é Mauna Loa, no Havaí. Marte pode ter vulcões tão grandes porque sua gravidade é significativamente mais fraca do que a de nosso planeta natal. Além disso, a crosta da Terra se move o tempo todo, ao contrário da crosta marciana. Você sabe como as ilhas do Havaí se formaram? Um ponto quente no manto criou uma cadeia de vulcões na crosta flutuando acima dele. Um vulcão marciano pode crescer mais porque sua superfície não está se movendo. Então, um vulcão pode se formar por mais tempo em apenas um ponto. Miranda é uma das luas mais bizarras da parte externa do nosso sistema solar. É uma lua sombria que orbita Urano com muitas crateras, cumes afiados e interrupções semelhantes em sua superfície. Normalmente, esse tipo de relevo diz que determinada área costumava ter muitas atividades vulcânicas, mas não foi o caso de Miranda. Além disso, essa lua é muito pequena para gerar atividades tectônicas, outro elemento que poderia formar esse tipo de superfície. Uma teoria diz que a força gravitacional de Urano pode ter causado a ação de estica e puxa, algo que fez todas essas elevações na superfície de Miranda. Teremos que enviar outra espaçonave para descobrir o que houve por lá. Somos todos feitos de poeira estelar. 97% dos átomos de que somos feitos são iguais ao material de que nossa galáxia consiste. Tijolos para a construção da vida é um termo que usamos para um grupo de elementos que são vitais para a vida na Terra. E as estrelas também têm esses elementos, mas em proporções diferentes. Por exemplo, somos 65% de oxigênio pela nossa massa, enquanto os elementos que medimos no espaço, como os espectros das estrelas, têm menos de 1% dele. Então, Mercúrio já é o menor no nosso sistema solar, na categoria planeta, excluindo outros corpos como o planeta anão Plutão. E agora parece que ainda está encolhendo. Ele é o segundo mais denso depois do nosso planeta. O telescópio espacial Hubble foi colocado em uma órbita baixa da Terra em 1990. Se você pensar bem, ele teve mais de 30 anos de experiência observando vários objetos espaciais. Foi nomeado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble e foi construído pela NASA. Também faz parte de um grupo de dispositivos chamados de Grandes Observatórios da NASA, junto com o Observatório de Raios Gama Compton, o Observatório de Raios X Chandra e o Telescópio Espacial Spitzer. O Telescópio Espacial Hubble foi construído para explorar o universo e responder a algumas de suas maiores questões, como a maneira como as galáxias se formam e evoluem e como o próprio universo mudou ao longo do tempo. O telescópio fez várias descobertas importantes, inclusive fornecendo evidências da existência da matéria escura e ajudando a determinar a taxa de expansão do universo. Uma das imagens mais famosas tiradas pelo telescópio espacial Hubble são os Pilares da Criação. É uma foto de uma região da nebulosa da Águia onde nascem novas estrelas. A foto, tirada em 1995, mostra enormes pilares de gás e poeira elevando-se acima da nebulosa. Tornou-se uma das imagens mais icônicas do universo.
O telescópio espacial Hubble continua operando e fazendo importantes descobertas científicas, apesar de algumas dificuldades técnicas iniciais. Em 1993, foi descoberto um problema no espelho principal do telescópio, que afetou sua capacidade de focalizar a luz corretamente. Uma missão de reparo foi enviada ao telescópio em 1994 para corrigir o problema, e desde então o telescópio continuou a funcionar perfeitamente. Uma das descobertas mais interessantes feitas por esse incrível telescópio é realmente muito recente. Um relatório baseado nos dados do telescópio espacial Hubble mostra que há um leve brilho no espaço ao redor do sistema solar que não pode ser explicado por nada que saibamos existir. Como ainda não descobriram a fonte, os astrônomos chamam esse brilho misterioso de luz fantasma. Sabemos que essa luz não vem de estrelas ou galáxias próximas ao sistema solar, nem vem da poeira no plano do sistema solar. Os pesquisadores não têm certeza de qual é a fonte da luz, mas acham que podem ser pequenas partículas de poeira e gelo deixadas por cometas. Mas é apenas uma teoria que não foi confirmada. Quando estudamos o universo, frequentemente encontramos coisas brilhantes como planetas, estrelas e galáxias. Mas de vez em quando descobrimos alguma luz vindo de lugares onde não esperávamos vê-la, como entre os planetas. Essa luz pode estar vindo das profundezas do nosso sistema solar e pode ser um novo fenômeno que não foi estudado antes. Em outras palavras, pode haver algo no centro de nossa galáxia que produz muita luz. A nave espacial Voyager 1 também capturou imagens mostrando muita luz vinda da borda do nosso sistema solar. Como não percebemos isso até agora? Bem, porque a maior parte da luz nas fotos tiradas pelo telescópio Hubble vem de coisas próximas à Terra. Mas as pessoas geralmente ignoram essa luz porque estão interessadas em coisas como estrelas e galáxias que estão mais distantes. Na verdade, nunca examinamos de perto a quantidade de luz no universo e de onde ela vem. Os cientistas têm usado o Hubble para encontrar galáxias fracas que podem ter sido perdidas antes e que podem ser a fonte desse brilho fraco. Eles descobriram que não existem galáxias suficientes para explicar a luz extra no céu. Não é muita luz, é como o brilho de 10 vagalumes, mas isso não a torna menos importante. Mostra que podemos estar perdendo alguma coisa. Vejamos outras descobertas importantes que fizemos com a ajuda do Hubble, como a matéria escura, que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seu efeito na gravidade. Ela representa cerca de 23% do universo. Observando como isso afeta a luz, o telescópio Hubble ajudou a fazer mapas 3D de onde está a matéria escura. Esses mapas mostram que a matéria escura parece estar ficando mais grumosa com o tempo, o que significa que ela se comporta de maneira muito semelhante à gravidade. O telescópio Hubble também descobriu duas luas em torno de Plutão, chamadas Nix e Hydra, e estudou a mudança da superfície do planeta anão. Além disso, foi encontrada a massa do planeta Eris, que é maior que Plutão. Isso ajudou os cientistas a perceber que pode haver objetos semelhantes no cinturão de Kuiper, uma região fora do nosso sistema solar. Isso levou Plutão a ser reclassificado como um planeta anão. Outras observações desses objetos distantes podem nos ajudar a entender a evolução do nosso sistema solar. Explosões de raios gama são as mais poderosas do universo, e por muito tempo ninguém sabia de onde vinham. O Hubble nos ajudou a descobrir que essas explosões ocorreram em galáxias com muitas estrelas e poucos elementos pesados, o que sugere que as explosões de raios gama acontecem quando grandes estrelas colapsam em buracos negros. Essas galáxias têm muitas estrelas grandes que se desintegram rapidamente, e as estrelas de lá não têm muito material pesado, então podem se transformar em buracos negros. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. O Hubble capturou todo o evento em detalhes como um jornalista habilidoso. O impacto quebrou o cometa em vários pedaços pequenos, o que resultou em outras 21 colisões visíveis. O maior impacto criou uma bola de fogo e uma mancha escura na superfície de Júpiter. As observações do Hubble não apenas despertaram o interesse público nos impactos cósmicos, mas também forneceram novos insights sobre a atmosfera de Júpiter. Para avançar com nossa lista de descobertas feitas pelo telescópio Hubble, precisamos falar também sobre buracos negros. Eles são pontos no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem a luz consegue escapar dela. A gravidade se torna tão forte que a matéria fica exprimida em um espaço muito pequeno. Sabemos que isso pode acontecer quando uma estrela, como o Sol, se aproxima do fim de sua vida. No início de sua vida, o hidrogênio de uma estrela inflama em seu núcleo denso e quente. Por causa da gravidade, ele tenta atrair sua própria massa para um ponto minúsculo.
Contanto que tenha a energia gerada pela fusão do hidrogênio, ela também faz o movimento contrário, empurrando a energia para fora. Se olharmos dessa forma, a vida de uma estrela depende de um delicado equilíbrio entre essas forças, que pode durar milhões ou até bilhões de anos. Uma vez esgotada essa energia, a única força que resta é a da gravidade. Então, algumas estrelas se tornam buracos negros. Como a própria luz não pode escapar de sua atração, não podemos visualizar os buracos negros. Para o olho humano, eles são invisíveis. Precisamos de ferramentas especiais e telescópios únicos para nos ajudar a localizá-los no universo. O Hubble descobriu que a maioria das galáxias com uma protuberância central de estrelas provavelmente tem buracos negros supermassivos. Também notou uma forte conexão entre os tamanhos desses buracos negros e suas galáxias hospedeiras, o que pode nos ajudar a entender como o universo mudou ao longo do tempo. Mas o que é um buraco negro supermassivo? Você pode perguntar. Vá em frente, pergunte. Bom, é um buraco negro muito grande normalmente encontrado no centro de uma galáxia. É milhões ou mesmo bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Esses buracos negros são tão poderosos que podem engolir estrelas e até galáxias inteiras. Os cientistas ainda estão explorando esses objetos misteriosos, mas acreditam que eles desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Antes do Hubble, não sabíamos realmente quantos anos tinha o universo. Muitas vezes essa dúvida levava a estranhos paradoxos, como aquele em que as estrelas descobertas pelos astrônomos eram mais velhas que o próprio universo. Mas ao descobrir a taxa aproximada na qual o universo está se expandindo, o Hubble nos ajudou a diminuir sua idade, cerca de 13,75 bilhões de anos. Tentar descobrir a idade exata do universo é uma questão importante, porque a maioria dos astrônomos pensa que o universo não existe desde sempre, mas apareceu em uma bola de fogo muito quente e densa chamada Big Bang. Eu não estava por perto para saber. O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em duas partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua.
O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito, então se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos, só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 kg em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 kg. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para o módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no Sistema Solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor.
Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias.